Estamos muito felizes por estarmos juntos nessa formação. Que você seja muito bem-vindo. Temos muitas novidades durante esta tarde e logo para começar eu vou chamar o professor Braga, que também vai dar as boas-vindas para você. Olá, gente querida, estado do Pará. Olha, cada vez que eu vou ao Pará, e já estive em diferentes lugares do estado, sempre cada lugar com suas características apaixonantes. Eu sou, de fato, um apaixonado por toda essa região. Mas, claro, o que mais encanta quando a gente vai ao Pará é esse povo. É esse povo que vocês representam, vocês professores de todo o estado. Que bom a gente poder estar junto e de coração poder contribuir de alguma maneira para os projetos de educação do nosso povo. Acelere o Saber é um desses projetos que chega na escola para fazer a diferença na vida desses alunos todos que estão no programa de correção de fluxo. Nós estivemos, uma das vezes que estivemos aí, pegamos muita gente, formadores que vieram de diferentes lugares, talvez vários estejam aí em nossa aula agora. Se você tiver, diz aí de onde você está, de onde que você está logado, para a gente poder ir conversando, batendo papo no nosso chat sobre aquilo que vai acontecer aqui hoje à tarde em nossa aula. Então, nós estivemos juntos, lançamos o projeto, você já está nesse desenvolvimento e a gente já está chegando quase ao final do ano. E hoje, então, a gente vai focar em alguns aspectos, né? Já trabalhamos aí linguagens, agora ciências humanas, ciências da natureza depois, né? Matemática. Coisa boa é a gente poder sempre ampliar o conhecimento. Olha, a gente tem uns recados para você sobre, por exemplo, lembra que nós temos falado, né, na nossa plataforma e tudo, temos falado que quando você faz lá um relato de como você está aplicando o projeto, você participa de um sorteio. Olha, esse sorteio vai ser demais. Nós vamos sortear para 2 pessoas, olha, uma viagem, para cada pessoa, né? Uma viagem de 4 dias para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, com acompanhante, aí passagem aérea, hotel 4 estrelas e um voucher de R$2.000. Olha aí. Então, espero que você participe com a gente. Então, vamos à nossa aula. Professora Márcia, apresenta aí o professor que a gente tem hoje à tarde para falar e para dialogar, e você participando no nosso chat sobre questões que você quer saber um pouco mais, aprofundamentos. Vamos juntos? Grande abraço para você. É isso aí, professor Braga. Antes de apresentar o professor desta tarde, que vai iniciar a nossa tarde, eu quero falar para você sobre a lista de presença. No decorrer da tarde, ela será fixada no chat. Então, quando for mais ou menos 16h30, não vou dar um horário exato, até porque é para você ficar do início até o fim da live, ela será fixada para que você consiga preencher e também receber o seu certificado. Todos aqueles que participaram da live anterior receberão o certificado e quem está participando desta também receberá. E nós receberemos agora o professor Fábio. O professor Fábio estará trabalhando dentro desta área com História e Filosofia a partir deste momento. Professor Fábio, é com você. Olá, professores, professoras, né, do estado do Pará, esse estado grandioso, com uma riqueza cultural, étnica, né, também social e política muito grande, que sempre nos fascina. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, mais uma vez, para essa formação de professores, mas, na realidade, é para a gente poder trocar experiências, tá certo? Então, eu convido vocês para poder olhar para a minha presença aqui, para poder me ouvir, se engajando nos comentários, trazendo as suas dúvidas, as suas questões, né? Pontuando aí algumas, digamos assim, digamos que não são dificuldades, né?
mas algumas problematizações para a gente poder trabalhar bem, né? Esse programa de aceleração, esse programa de recomposição escolar, combinado? Aqui nós vamos falar do projeto do Acelere o Saber, mas ao longo dessa tarde também, eu convido vocês, reforço aqui, né, o convite do professor Braga, da professora Márcia também, se inscrevam na plataforma, conheçam a nossa plataforma, compartilhem o conhecimento da nossa plataforma com os seus colegas, com os estudantes também. Não percam a oportunidade de concorrer a essa viagem para o Rio de Janeiro, né? Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, lá no começo do século XXI. É uma cidade que vai trazer também grandes experiências para vocês. E, além disso, né, como a professora Márcia colocou, acompanhe a gente ao longo da tarde para você também preencher a nossa lista de chamada, tá certo? Bom, para a gente poder começar, eu deixo claro aqui para vocês que eu vou trabalhar aqui nessa tarde com vocês com história, com filosofia e sociologia, trabalhando os livros, os volumes 1, o volume 2, né, e também o volume 3, tá certo? Nesse primeiro momento. Acontece que daqui a pouco vem uma colega nossa, a Rosane, e aí ela vai trabalhar com vocês geografia também. E depois, mais tarde, logo depois dela, eu volto para um segundo tempo aqui para nós, para a gente poder reforçar esses conteúdos de história, de sociologia e filosofia, digamos que mais particularmente no livro 3, combinado? Então esse é o nosso itinerário ao longo da tarde, beleza? Eu faço aqui com vocês uma breve introdução a respeito dos livros 1 e 2, depois a professora Rosane vem e depois mais tarde eu volto, tá certo? Então, mais uma vez, é de suma importância, é muito importante que a gente tenha aí os seus comentários, as suas questões, deixe tudo registrado aí que a professora Márcia e os nossos colaboradores aqui também vão trazer essas perguntas, essas participações aqui para nós, tá certo? Bom, para a gente poder começar, então, a gente vai falar de humanidades e história. Se vocês me permitem, mesmo que rapidamente, eu gostaria de me apresentar aqui para que vocês saibam, né, de que lugar eu falo, de que experiência eu falo e de que maneira que a gente pode tornar a nossa tarde mais efetiva e mais proveitosa. Bom, as minhas graduações são em História, em Filosofia, em Pedagogia e também Cinema, tá certo? As minhas pós-graduações são, né, tanto a pós-graduação lato sensu quanto o meu mestrado e o meu doutorado são em História e também em Filosofia, tá certo? Eu sou professor há mais de 20 anos, já tive experiências com o ensino fundamental 2, tá certo? Digamos que o grosso da minha experiência, né, foi sempre com o ensino médio e também com pré-vestibular, e também já tive experiências com o ensino superior. E trabalhando como autor e editor de material didático já somam 10 anos, tá certo? Então, assim, é a partir dessa experiência que eu estou aqui para poder colaborar com vocês, para poder trocar experiência com vocês. Combinado? Tudo bem? Bom, dessa forma, então, vamos aqui afunilando, né, e atacando, digamos assim, os temas que nos interessam. Olha só, nessa tarde a gente vai tratar dos temas fundamentais e indispensáveis do Acelere o Saber. O que isso significa? Em geral, quando nós pegamos um material como esse, né, de recomposição de aprendizagem, a gente pode encontrar, digamos que, ou algumas lacunas, né, ou então até mesmo um componente, ou então vários componentes que a gente olha e fala, cara, mas não vai dar tempo de a gente trabalhar isso daqui, tá certo? Ou então até mesmo a gente olha para esse material, às vezes, né, a gente pode ficar em dúvida e falar assim, tá, mas isso daqui é FGB? Ou seja, faz parte da formação geral básica, ou é um material que dá para poder trabalhar como se fosse um itinerário formativo? Que fique claro, esse material, ele visa a essa recomposição de aprendizagem, né? Então, dessa forma, o que interessa aqui para nós é responder a seguinte questão: quais são os temas fundamentais? Quais são as competências e as habilidades fundamentais que os nossos estudantes têm que levar adiante para a sua formação, tá certo? E é evidente que a partir dessa formação escolar, dessa formação acadêmica, nós, professores e professoras, devemos ficar atentos também à nossa realidade escolar, né? Ao entorno étnico, social e cultural das nossas escolas, da nossa comunidade, em outras palavras, à realidade mais imediata dos nossos estudantes.
Então, dessa forma, eu convido vocês também a olhar para esse material mais uma vez, considerando esses temas fundamentais e também, né, pensando em estratégias, pensando em abordagens, né, pensando em certas metodologias que de fato são significativas para os nossos estudantes. Combinado? Dessa forma, eu peço para vocês trazerem, né, um pouco dessa realidade de vocês para os nossos comentários. Deixem aí os comentários e tragam também esse material e essas experiências para a gente poder compor a nossa tarde, tá certo? Aqui do meu lugar, né, o meu esforço também vai ser desenvolver esses temas fundamentais a partir da coleção de Projeto de Vida. Combinado? Então, o que significa dizer? Olha só, nós temos aqui as competências fundamentais, né, do livro 1, tá certo? Do volume 1 da coleção do Acelere o Saber. Portanto, a partir de agora, tá legal? A gente vai trabalhar numa linguagem mais técnica. O que isso significa dizer? Olha só, o nosso procedimento aqui vai ser feito da seguinte forma. Eu vou mostrar para vocês a estrutura do nosso livro, combinado? E aí eu bato um papo sobre a composição desse livro, como que esses temas são trabalhados, né, digamos assim, das minúcias, dos conteúdos ali que estão dentro do livro. Tudo bem? À medida que eu ler esses capítulos, eu vou batendo um papo, eu vou relacionando esses capítulos com as habilidades fundamentais. Ficou claro? Então, por exemplo, nós estamos no volume 1 da coleção do Acelere o Saber. O capítulo 1 fala para nós de noções fundamentais da história. Beleza? As noções fundamentais da história, o tempo e as suas diferentes expressões, as fontes históricas, fontes, documentos e a construção do saber histórico. Aqui, como nós sabemos, a gente vai trabalhar basicamente com os estudantes, né, a importância de a gente saber ler os vestígios materiais e imateriais, a importância de a gente valorizar, né, as fontes orais, os saberes ancestrais, a importância de a gente saber lidar com esses documentos escritos, saber avaliá-los, se eles são documentos oficiais, né, institucionais, se eles são documentos construídos por instituições como, por exemplo, famílias, né, comunidades, grupos escolares, ou seja, de onde esse documento fala, que mensagem esse documento emite, para quem ele fala, a quem ele se endereça, tá certo? Então, aqui é o momento em que nós temos para poder colocar o estudante diante de uma postura de pesquisa científica da história. Quando a gente fala de noções de temporalidade, aí a gente vai para dentro do nosso livro, e o livro vai falar para nós assim, olha, é importante destacar que existe uma noção de tempo, que é o tempo cronológico, tá certo? Ou seja, é o tempo mecânico, é o tempo do relógio. Por exemplo, aqui entre nós, né, esse nosso encontro audiovisual, ele está programado para poder ter 120 minutos, 2 horas. Acontece que, dentro dessas 2 horas, eu e você sabemos que à medida que a gente se envolve com o vídeo, que a gente se envolve com os nossos temas, e principalmente à medida que a gente se engaja mais e participa mais, o tempo passa mais rápido. Porque, afinal de contas, é um tempo psicológico. Então, existe aí uma dimensão afetiva, uma dimensão emocional, tá certo? Então, existe essa temporalidade, que também é uma temporalidade psicológica. Por fim, daqui a pouco a nossa colega, a Rosane, também autora de geografia, né, super experiente, ela vai dizer para nós, olha, mas é importante também a gente levar em consideração que existe um tempo geológico, que é um tempo da natureza, tá certo? Que é um tempo dos acontecimentos naturais, portanto é um tempo de longa, ou então, quem sabe, de longuíssima duração. Dessa forma, percebam, quando a gente entra num capítulo como esse, de noções fundamentais da história, é muito valioso que o estudante, então, desses temas fundamentais, que eles saibam sobre passado, sobre presente, sobre futuro, que eles saibam construir uma linha cronológica fundamental, que eles saibam distinguir, por exemplo, né, uma noção cronológica europeia, eurocêntrica e, sobretudo, como a partir dessas noções oficiais, ele então é capaz de compreender o tempo do seu entorno escolar, a temporalidade da sua sala de aula,
as comunidades que ele frequenta, os grupos que ele frequenta, que tipo de documentos eles produzem, que oralidades, que fontes orais, que oralidades e ancestralidades estão em jogo no seu cotidiano, seja a partir da sua família, né? Ou então até mesmo das suas experiências religiosas, a partir das suas diferentes matrizes, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que no Brasil existem diversas matrizes religiosas, e ao longo desse processo, você percebe que ele vai distinguindo, então, as diferenças e vai valorizando justamente essas diversidades. Tudo bem? Beleza? Trabalhamos esse primeiro capítulo. Olha só, o que é fundamental nesse primeiro capítulo? Nós temos aqui a seguinte habilidade: EF06H01. Tudo bem? Beleza? Depois vocês vão receber esses PDFs, ok? Fiquem tranquilas e tranquilos que todo esse material, essa apresentação vai ser oferecido para vocês. Então, nesse momento, o importante para vocês é estar aqui, junto comigo, tá legal? Engajado aqui na nossa comunicação e também participando dessa live. Anotem o que vocês acharem importante, mas não precisa ficar escrevendo tudo isso daqui. Depois a gente vai passar esse PDF para vocês. A respeito da competência e da habilidade. Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e também da periodização dos processos históricos. Abre parênteses, continuidades e rupturas. Portanto, mais uma vez, eu preciso reforçar, né, essa minha metodologia aqui com vocês. Olha só, eu vou apresentar o capítulo para vocês, eu vou dar exemplos de como trabalhar esses capítulos no dia a dia, e aí eu leio com vocês a competência para poder reforçar o que de fato é importante. Esse processo é fundamental, e eu preciso repetir isso mais uma vez, porque todo livro de vocês, toda a composição, né, do Acelere, está fundado, está baseado na BNCC. Tudo bem? Então, quando a gente acessar o material aqui do Acelere, é importante a gente ter em mente que existem competências que são fundamentais e que ele tem que levar adiante. O nosso estudante tem que levar adiante. Tudo bem? Para fechar esse primeiro capítulo, continuidades e rupturas. Isso aqui é um exercício fundamental, tá certo? Olha só, eu posso dar uma brincadeira, né, mental aqui para vocês, um exercício mental que eu particularmente gosto muito de fazer em sala de aula. Vamos pegar um termo oficial, independência do Brasil. O que eu costumo fazer? Quando a aula é mais teórica, né, e mais conceitual. E aí vocês vão ver se isso é adequado para a sua turma, para a sua sala de aula. Eu coloco lá na lousa a data, e eles reconhecem, tá certo? Olha, 7 de setembro de 1822. Beleza? Aí você vai traçar uma linha vertical. E aí você vai perguntar para os estudantes, fala, bom, houve a independência do Brasil. Me deem coisas que mudaram a partir da independência. Ou seja, identifiquem quais foram as rupturas, as mudanças. Beleza? De fato, o Brasil não é mais colônia, o Brasil é independente, é uma obviedade, mas isso precisa ser dito. O Brasil não é mais uma colônia, agora é uma monarquia, tá certo? O Brasil agora tem uma nova Constituição, enfim, o Brasil agora tem um governo próprio. Combinado? Tudo bem? Acontece que, apesar dessas rupturas, apesar dessas novidades, existe como uma espécie de linha tracejada, né, que é decisiva e que tem estruturado toda a sociedade brasileira desde os 1500 e vai seguir até o final do século XIX. Apesar dessas rupturas, uma grande continuidade foi a escravidão negra. Percebe? Então, quando você convida o estudante a refletir a partir de uma data específica, a partir de um ano específico, sobre quais foram as rupturas e quais foram os temas que se permaneceram, né, que continuaram, isso já é valiosíssimo para o exercício da história. Você consegue fazer isso, né, com estudantes de 12 anos de idade, com estudantes de 14 anos de idade, com estudantes de 16 anos de idade, a partir das suas próprias histórias pessoais, a partir das suas próprias histórias familiares, a partir das suas próprias histórias, das suas comunidades, quem sabe, né, do seu grupo musical, do seu grupo de rap, hip hop, enfim, do seu grupo folclórico, tá certo? Então vocês conseguem capturar esse exercício histórico com essas nuances, com essas sutilezas, a partir dessa competência e habilidade. E o seu capítulo está estruturado a partir dessa noção.
Tudo bem? Combinado? Pergunto para vocês, por enquanto, alguma dúvida, alguma pergunta? Se você tiver alguma contribuição, traga para nós. Tudo bem? Tá legal? A partir de agora, então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse procedimento. Fechado? Estamos juntos? Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e depois eu apresento as competências e habilidades. Vamos lá? Capítulo 2, as primeiras civilizações. Aqui a gente vai falar dos povos mesopotâmicos, ou seja, das civilizações orientais, e a gente vai falar de outras heranças da antiguidade, né? Aqui, basicamente, a gente vai falar do surgimento da escrita, surgimento da moeda, surgimento do Estado, né? A gente vai começar a falar de relações internacionais, quer dizer, de guerras, né? E também relações entre os povos, basicamente, ali nos rios Tigre, Eufrates, também no rio Nilo. Aqui você consegue perceber a importância de a gente fazer uma leitura mais macro, né? Uma leitura mais assim, como a gente diz no cinema, uma leitura mais panorâmica, né? Com uma fotografia um pouco maior. Por quê? A gente sabe muito bem, né, que a região norte do país, ou seja, a região também do estado do Pará, ela é composta por grandes rios. Isto quer dizer que a malha fluvial dessa região, ela estrutura as relações sociais, ela vai estruturar as relações familiares e, sobretudo, vai definir os vínculos dos indivíduos, dos cidadãos, dos estudantes com o seu meio, seja um meio marcado pelas paisagens naturais ou então até mesmo pelas paisagens culturais. É desse paralelo que nós estamos falando, percebe? Então, quando você vem para um capítulo como esse daqui, o fundamental para o estudante é perceber os vínculos dos indivíduos com o seu meio natural. E a maneira como ele vai criando vínculos sociais, vai criando os seus grupos sociais. E a maneira como esses grupos sociais, então, criam suas próprias regras, os seus próprios códigos, a noção de Estado, ou melhor, primeiro a noção de sociedade, depois a noção de Estado, combinado? Dessa maneira, então, você consegue convidar os seus estudantes a enxergar a lógica dessas primeiras civilizações a partir da realidade do seu entorno. Fechado? Tudo bem por enquanto? Vejamos então as competências e habilidades que a gente pode trabalhar. Olha, a habilidade fundamental que nós temos aqui é a EF06HI07, combinado? Ela diz o seguinte: identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, Oriente Médio e também nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades e desses povos. Tudo bem? Aí aqui o meu papel é destacar para vocês o seguinte, e isso é um assunto que a gente sabe que é uma conversa eterna, beleza? Do que eu estou falando? Olha só, a gente trabalhar essas sociedades africanas e também trabalhar os saberes, né, a cultura e a história dos nossos povos originários. Isso desde lá a Lei 10.639, né? Isso aqui é um tema fundamental, é uma espécie de coluna vertebral que pode percorrer todo o nosso trabalho de sala de aula e está estruturando também toda a coleção, beleza? Rapidamente, então, como a gente fala aqui, é importante a gente destacar, nesse momento, isso é uma coisa que a gente vai falar depois também no nosso segundo encontro, nós tivemos, na África Antiga, vocês têm, para estudar, hein, o reino de Songhai, o reino do Mali, o reino do Axum, o reino de Axum, perdão, o reino da Núbia, tá certo? Então, em geral, né, quando a gente está ali trabalhando com o ensino fundamental 2, né, que aqui é o nosso primeiro, a nossa primeira conversa, o nosso primeiro momento, em geral, via de regra, o senso comum, o saber, quando você fala de África Antiga, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? O Egito. Só que é fundamental a gente convidar os estudantes também a descentralizar, descolonizar esse olhar e a gente enxergar esses outros reinos e a maneira como eles registram as suas histórias, beleza? Repito se for necessário, beleza? O reino do Songhai, o reino do Mali, tá certo? O reino de Axum e também o reino da Núbia, beleza? Vocês têm esses 4 grandes reinos. Evidentemente, eles não são só reinos antigos, da antiguidade, porque grande parte da história deles também vem até o que a gente chama
né, a partir de uma leitura europeia, de história moderna. Tudo bem? Ali nos anos 1200, 1400, mas enfim, fica a chave aí para vocês. Combinado? Bom, Professor Fábio, pode falar. tem uma participação de uma professora, a professora Jennifer Salles. Voltando um pouquinho, quando você fala da relação do aluno com o conteúdo que está sendo trabalhado, né? O aluno trazendo para a sala de aula a vivência dele e a experiência que ele tem de vida. Então, qual a relação que o professor tem feito com essa história de vida do aluno com o conteúdo? E a professora coloca aqui: sempre tento estabelecer diálogo com filmes, séries que eles possam ter assistido. Ajuda muito na visualização, a materialização dos conceitos. E o senhor falando aí desses reinos, desses outros locais, é através dessa visualização dos alunos que consegue trazer para a vivência, né, para o cotidiano deles. É isso mesmo? É isso mesmo. Jennifer, é muito bom que você tenha trazido essa experiência, essa referência, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe, hoje o que não faltam são séries, né? Ou então até mesmo webséries, né? A gente sabe que, por exemplo, a empresa brasileira de comunicação, né? A EBC, ou então até mesmo o Canal Brasil, deixa muita coisa disponível nas próprias redes sociais, no YouTube, nos seus sites oficiais, né? Nós temos outras iniciativas oficiais também que podem colaborar, como, por exemplo, a Tamanduá TV, né? E, além disso, os estudantes, eles estão bastante, digamos assim, acostumados, né, a lidar com plataformas streaming, como a gente diz, ou seja, plataformas audiovisuais, nas quais os conteúdos são muito acessíveis. Isso sem falar, hein, Jennifer? Isso sem falar de HQs, quadrinhos, tá certo? Porque o universo das HQs e dos quadrinhos, eles também têm um forte apelo histórico. Inclusive, no Brasil, existem muitas HQs que têm se dedicado cada vez mais, né, quadrinistas e chargistas, têm se dedicado cada vez mais a revelar aspectos da nossa história brasileira, inclusive também aspectos de história que a gente diz, né, infelizmente a gente ainda chama desse jeito, de história regional, né, e, além disso, também existem muitas produções cinematográficas grandes. Então, por exemplo, eu posso dialogar com você dizendo assim: houve um determinado momento aqui da minha experiência que, por exemplo, eu não tinha acesso aos filmes, ou então já trabalhei em escolas, né, públicas, onde a internet, digamos assim, ela não era sustentável, então estruturada o suficiente para poder assistir de fato, né, a produção. Mas sempre houve a possibilidade de mostrar o trailer da obra. E essa é uma chave poderosíssima. E por quê? Particularmente, né, digamos aqui assim, uma fonte visual, interpretar filme, é uma coisa que eu gosto muito, né? Quando você exibe um trailer para um estudante, ele tem, em geral, 2 minutinhos. É muito bom que ele seja acompanhado de um comentário. Então, à medida que você exibe o trailer e traz um comentário, ou então vínculo com a matéria, digamos, oficial, cara, aquilo ali aguça a curiosidade do estudante. De alguma forma, ele vai atrás, ou do cartaz, ou de um ator, de uma atriz, né? Ou então de algum vínculo que ele sabe que aquele filme tem com um quadrinho, né? Ou então com alguma personagem que ele gosta. De alguma forma, ele se vê afetado por aquilo. Então é muito bom, Jennifer, é muito bom que você tenha trazido essa experiência, porque ilustra, né, exatamente o que nós estamos colocando. Tudo bem? Obrigado, hein? E vocês aí que estão nos acompanhando, tragam mais questões e tragam mais experiências também. Sempre são valiosíssimas para nós. Vamos lá? Seguindo adiante, a gente vai para o capítulo 3. E quando a gente fala do capítulo 3, a gente tem as civilizações greco-romanas. Olha, nós que somos das humanas, sabemos que quando a gente fala de Grécia e Roma, vixe, daria para a gente poder ficar aqui bem uns 30, 40 minutos só falando desses assuntos. A gente vai problematizar a formação das cidades, a gente vai problematizar o surgimento do pensamento filosófico, né? Não é o caso agora, mais tarde a gente vai fazer isso. A gente vai problematizar o papel do homem e o papel da mulher naquela sociedade, né? Uma sociedade que inventou a ideia de cidadania, a ideia de democracia. Só que, ao mesmo tempo, né, noções como cidadania e democracia
existiram, né? Porque havia escravidão. Portanto, a gente sabe muito bem que, por exemplo, em Atenas, né, sobrava tempo para os homens, né, ficarem na praça falando, dando de cidadãos, porque tinha alguém, né, para poder lavrar a terra, tomar conta da casa, né, tomar conta dos filhos, enfim, tomar conta do mundo material, tá certo? Então, a própria noção de ócio, tempo livre e filosofia e saberes, ela, né, a noção é dialética, não é assim que a gente diz? Ela existia porque tinha quem se dedicasse ao trabalho manual. E de escravidão, né, infelizmente, o nosso país entende, porque afinal de contas a gente sabe muito bem que a escravidão estruturou todo o território brasileiro. E daria para poder extrapolar, né, essa história falando também, por exemplo, da história dos Estados Unidos, né, onde também a escravidão negra tomou conta de parte do território. Ou ainda, professores e professoras, daria para a gente poder falar cidadania, né, o assunto, ou então a gente falar também de formas de pensamento, por que não explorar os saberes ancestrais ligados aos nossos povos originários, né? E tá aí a riqueza étnica e cultural do estado do Pará para poder falar por si só, tá certo? Portanto, dessa forma, quando a gente fala dessas civilizações greco-romanas, nós temos os seguintes tópicos: os fundamentos da civilização helênica, os grandes legisladores atenienses. Quando a gente fala de leis, lembrem-se, a gente não está só falando de leis escritas, leis formais, certo? Chama a atenção de vocês. Olha só, existem leis informais e elas são muito mais poderosas, muitas vezes, do que as leis escritas. São os hábitos, são os costumes. Portanto, convido aqui vocês a explorar, né, com os estudantes, justamente esse aspecto. Ora, nem todas as leis precisam ser escritas, né? Os hábitos e costumes, e também as tradições, são formas de ordenamento social, são formas de vínculo entre os indivíduos, servem de bússola para os estudantes, os mais novos, seguirem os caminhos dos mais velhos, dos mais experientes. Sacou do que nós estamos falando? Dessa forma, portanto, a gente vai para a competência e para a habilidade, né? Para a competência e habilidade. Ó, EF 06 HI 12, tudo bem? Então tá tudo referenciado no PDF que vocês receberão depois. O que é fundamental aqui nesse momento? Associar o conceito de cidadania e as dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. Tá legal? Beleza? Mais uma vez, reforço. Conceito de cidadania e dinâmica de inclusão e exclusão. Rapidinho ainda para poder colocar, né, mais um acento nessa conversa. Quando a gente fala de povos originários no Brasil, né? Digamos que isso aqui é um resumão, né? Um bate-papo aqui entre experts, né? Vocês, né? E aqui a nossa fala. Em linhas gerais, a gente sabe que os indígenas, os nativos, durante o período colonial, eles eram vistos pela ótica da coroa, né? A partir da ótica das guerras justas. Ou seja, o indígena bom, do ponto de vista colonial, era aquele indígena pacífico, aquele indígena manso, aquele indígena, então, que era conivente com as formas, né, de controle social dos jesuítas. Caso contrário, a gente sabe muito bem que as ordenações, né, manuelinas, filipinas, enfim, as ordenações coloniais, mandava praticar guerra justa. Quando a gente chega no Brasil Império, né, lembra que a gente estava falando de continuidades e rupturas? Existe uma continuidade. Por quê? A nossa primeira Constituição, a de 1824, ela não considera os indígenas cidadãos, tá certo? Inclusive pela própria ótica, né? Como essa Constituição, ela versa sobre a ideia de propriedade privada, né? Existiam pessoas que eram propriedades umas das outras. Assim, então, a escravidão, ela não é a ideia de escravidão, né? Ela não servia somente para poder reforçar a violência sobre a pessoa negra, mas também a violência sobre os povos originários. Portanto, de que cidadania nós estamos falando? Ou então, como lidar com inclusão e exclusão em um país como o nosso? Percebe? Depois, por fim, a gente vai para o capítulo 4. O mundo medieval e as civilizações africanas e ameríndias.
o mundo medieval, civilizações africanas e ameríndias durante o mundo medieval europeu. Tudo bem? A gente sabe muito bem, né, que a própria ideia de Idade Média é uma construção da própria Europa dos anos 1500. Vou repetir, né? Isso é uma problematização acadêmica, tá legal? Mas, assim, fica aqui para nós, beleza? Mas é muito legal você levar para os estudantes. Me diga uma coisa, a idade que vocês têm agora, né? Vocês não consideram que vocês estão no meio de um passado para um futuro? Portanto, a idade que vocês têm não é uma espécie de idade média, porque vocês têm um passado, têm memórias, né? E vocês têm expectativas, vocês têm projetos. Então, você entende que a própria noção de idade média precisa ser relativizada? Sacou a brincadeira? A gente pode partir para essas noções conceituais também, a partir da experiência de vida do estudante. Vamos para a competência e habilidade? Capítulo 4. Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes das chegadas dos europeus, com destaque para as formas de organização social e desenvolvimento de saberes e técnicas. Como a gente diz, olha para você ver, né? Nós estamos falando aqui, já falamos ao longo desses últimos 30 minutos, né? De saberes africanos, de civilizações antigas africanas, de povos originários, né? Das Américas, não somente do Brasil. A gente poderia falar dos Incas, dos Maias e dos Astecas também, tá certo? Portanto, você começa a perceber que todo o material aqui para nós, ele dialoga fundamentalmente com a FGB, com a Formação Geral Básica. Só que, ao mesmo tempo, quando você pega o livro, né, e me permitam, né, quando você pega o livro, você vai ver que ele está repleto de imagens, de mapas, tá legal? As competências e habilidades estão todas, né, referenciadas. Nós temos várias atividades que podem ser extrapoladas, que podem ser desenvolvidas e extrapoladas a partir da experiência dos estudantes. E aí, então, por fim, a gente então vai dialogar com o projeto de vida. Olha só, lembra que eu falei para vocês? Eu ia trabalhar, né, o capítulo, ia bater um papo sobre as competências e habilidades, e depois, então, eu ia falar sobre o projeto de vida. Ó, descobrindo a si mesmo. Quando a gente pega os livros do projeto de vida, da coleção, descobrindo a si mesmo, eu e os meus sonhos. Aqui nós podemos, nesse momento, fazer um exercício de reflexão socrática, como a gente diria, porque a gente estaria remetendo o estudante à Grécia e Roma. Percebe? Portanto, seria uma espécie de caminhada sobre conscientização, os significados da cidadania, como que os estudantes se veem diante da ideia de cidadania, diante da ideia de cidade, como é que ele se sente engajado nesses assuntos. Ou então, quando a gente vai para civilizações antigas, ou então falar dos reinos africanos, mediando conflitos, os eixos para uma cultura da paz, reflexões sobre a importância do diálogo e das instituições para a mediação de conflitos. Ora, por que não? A gente não está falando de mundo medieval? A gente sabe que a mentalidade do mundo medieval era uma mentalidade, digamos assim, dualista, né? Brancos, cristãos e os outros, islâmicos, árabes, africanos, ou então até mesmo os indígenas americanos, que eram vistos como não humanos. Ora, como que a gente faz para lidar, né, com essas noções de alteridade, com essas diferenças étnico-culturais, ou seja, com essa pluralidade, hoje em dia ainda? A gente tem que fazer os estudantes perceberem que essa mentalidade dualista é uma mentalidade, né, porque não arcaica no modo de dizer, ou seja, ela estrutura as relações humanas, mas ela não é saudável, percebe? Portanto, a gente precisa contribuir com os estudantes para que os estudantes percebam os riscos desse tipo de comportamento. Nós temos ainda um capítulo, o amigômetro, reflexões sobre os tipos de amizade. Por que não trabalhar essas noções de amizade a partir da ideia de Aristóteles, né? Ou ainda, quando a gente fala de amizade, né? É claro que aqui eu estou levando o assunto já um pouquinho para a filosofia, como você já notou. Quando a gente fala de amizade, né, foi teorizado justamente, um dos primeiros teóricos sobre a noção de amizade é Aristóteles. E aí ele fala para você assim, olha, o amigo é aquele que, né, a amizade é aquilo que tem um valor,
né, uma finalidade em si mesma. Acontece que a amizade fundamental consiste na tolerância, consiste no respeito, consiste na empatia e consiste também em saber fazer durar no tempo, né, esse companheirismo, percebe? Então a gente consegue lidar com essa noção de amizade a partir de tudo que a gente já colocou, a partir de noções de alteridade, de grupos sociais, dos vínculos que os estudantes estabelecem a partir do seu entorno escolar, e depois, por fim, encarar os medos. Esses são os capítulos lá do projeto de vida. Encarar os medos. Uma reflexão sobre medos primários e secundários, levando em conta que o imaginário medieval era marcado pela lógica do medo. Você percebeu aqui que eu fui referenciando, isto é, eu peguei os capítulos do projeto de vida e nessa parte branca, depois você vai receber, eu fui dando sugestões de aplicação, sugestões de desenvolvimento a partir do livro da recomposição, do Acelere, tudo bem? Rapidinho, quando a gente fala de medos, a lógica, né, da mentalidade medieval, que era lá o nosso último capítulo, é a lógica do medo, né? O medo da fome, o homem e a mulher medievais. Eles tinham medo da fome, medo de perder o filho, medo de tempestades, trovoadas, medo das forças da natureza, afinal de contas elas eram divinas, né? E esse Deus, ele poderia ser bondoso, mas também poderia ser um Deus lá do Velho Testamento, né? Ou seja, era o sinal do fim dos tempos, medo da peste e por aí vai. Por que não pegar essa noção de medo e trazer para a realidade do estudante? E aí a gente sabe muito bem, rapidinho, depois a gente pode se aprofundar nisso, existem medos primários, que são medos instintivos e naturais, assim como existem medos secundários, que são medos criados socialmente. Percebe? Então aqui nós temos um exercício bem valioso. Colocar os estudantes para poder pensar como uma pessoa medieval, ou seja, pensar a partir da lógica do medo. Nós temos medo da morte? Não sei, né? Medo de chuvas, tempestades, medo de bichos peçonhentos. Ou nós temos medo justamente de desemprego, ou então medo de falta de dinheiro, ou então medo de ficar sozinho ou sozinha socialmente. Interrogar os estudantes a partir do projeto de vida permite que a gente revele, né, aspectos de história, noções fundamentais de cronologia, noções fundamentais de registro histórico, noções fundamentais de cidadania, noções fundamentais de sentimento de pertencimento a um grupo, tá certo? Noções fundamentais de vínculos com os aspectos originários, né, com os traços afrodescendentes, com essas permanências culturais que compõem a realidade do estudante. Tudo bem, turma? Bom, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto, tá tudo bem? Percebam então, nós trouxemos aqui vários questionamentos, tá legal? Por enquanto, a partir do livro 1, e a gente vai trabalhando, mais uma vez, todos esses assuntos e desses temas. Daqui a pouco, a gente volta para poder também explorar um pouquinho mais a respeito dos aspectos de filosofia e de sociologia. Tá legal? Se vocês tiverem mais considerações, deixem aí nos comentários. A Márcia está destacando para nós. Se vocês tiverem mais experiências, deixem os registros aí também. Se vocês quiserem se adiantar, né, já dá uma olhadinha lá no volume 1, né, no volume 2 e no volume 3, tá legal? Que depois a gente vai explorar um pouco mais, né, esses temas mais adiante para nós, tá certo? Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Eu já trabalhei com vocês todos os temas fundamentais, né, do volume 1, e também mostrei para vocês aqui um pouco mais a respeito dos temas ligados ao projeto de vida. Combinado? Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem por aí? Professor Fábio, pode falar. Eles estão participando aqui, sim. Inclusive, eu quero até fazer... Eu estou aqui me deleitando, ouvindo história, projeto de vida. Espero que os professores estejam também tendo esse aproveitamento. Mas eu quero aproveitar aqui a fala de um professor, pode falar. Professor Eduardo Dornelles. Ele colocou exatamente assim: épocas diferentes,
mas interesses iguais. O tempo não para. Pois é. É bem interessante, né? A gente notar aí, mais uma vez as continuidades, né? As rupturas e as permanências quando a gente fala de história, né? E também do exercício histórico, né? Exatamente. Bom, eu quero aqui agradecer a presença de vários professores que, se estivéssemos naquela época, nós não teríamos o privilégio que estamos tendo agora, porque apesar de estarmos no estúdio da Editora Órbita, nós estamos também lá na cidade de Maracanã, distante daqui, Anapu. Vocês vão relacionando aí os lugares que vocês estão. Bengui, não sei se estou pronunciando de forma correta, Tucuruí, Santa Luzia, Tucuruvi, Marabá, Monte Alegre, Ananindeua, diferente esse nome, Cidade das Mangueiras, olha onde o projeto está chegando, Altamira, Santa Isabel. Muito obrigada, queridos professores, por todos vocês estarem participando da nossa live. Xinguara, Anapu, município de Papalégua, Ananindeua, acho que eu já falei, Paraupebas, Belém, Paragominas, Guadalupe, São Félix de Xingu, Santarém, Mãe do Rio. Esse nome me chamou bastante atenção, Mãe do Rio. Eu imagino que seja um município que tenham vários rios. É o que eu estou imaginando por não conhecer o município. Altamira, Goianésia, Vitória do Xingu, Terra Alta, Floresta do Araguaia, Amazônia, Aurora, Porto de Mós, Samarate, que é da DRE de Maracanã, Juruti, Dom Eliseu, e por aí afora o projeto está chegando. Nós vamos agora dar continuidade com a professora Rosane. Professora Rosane, seja bem-vinda, e os momentos que seguem são seus. Olá, como ela já falou, eu sou a professora Rosane, e assim como vocês também trabalho na sala de aula com alunos do Fundamental, com alunos do ensino médio, trabalho também com turmas do ensino superior, pós-graduação, então assim, vivencio a geografia bastante, né? Assim como provavelmente vocês também, né, com os trabalhos, atividades em sala de aula. Então nós vamos falar um pouquinho agora a respeito dessa geografia que a gente trabalha nesse ensino fundamental, né? Como que ela se estrutura, né, na educação básica. E aí a gente fica pensando, né, nossa, são tantas relações que são estabelecidas, né, com os nossos temas cotidianos, né? O professor de geografia é aquele professor que sempre o aluno procura para saber daquele acontecimento que ocorreu na noite anterior, eles já acham que a gente vai saber no dia seguinte, não sei se isso acontece com vocês também, né? Mas comigo acontece muito isso. Então, apesar da gente trabalhar, né, muitas horas no dia, os alunos ainda acham que a gente tem tempo de ficar tão atualizado, justamente por causa disso, porque a geografia é uma ciência muito dinâmica, né, e essas vivências, essas ocorrências aí no contexto mundial, elas são importantes para essa área do conhecimento, né, para esse componente curricular, para que o aluno perceba que a geografia não é só aquela decoreba, só você trabalhar com aspectos físicos, decorar quais são os rios, quais são os tipos de relevo, mas estabelecer essas relações, o que esse relevo tem a ver com o nosso dia a dia, com a vida das pessoas de uma determinada comunidade, de um determinado lugar, no outro lado do mundo. Então, são essas relações, né, que deixam a geografia tão interessante no dia a dia e tão importante também para a formação dos nossos alunos. Então, ela se estrutura também com base nessas competências, né, gerais da BNCC. Nós temos várias competências, e se você olhar, né, o âmbito das competências, as várias habilidades, né, que serão desenvolvidas, em vários momentos a gente vai enxergar a geografia ali, né, na formação de cidadãos críticos, conscientes, na sustentabilidade,
né, no trabalho com a argumentação, enfim, a geografia ela trabalha, né, com várias dessas competências que são gerais na BNCC. Né? Então, o dia a dia é permeado por todas essas relações que a gente faz, né, e não só da geografia, mas com outros componentes curriculares também. Segundo a BNCC, então, a geografia é uma oportunidade de compreender o mundo. Então, nós temos, nessa frase aqui, eu destaco o espaço geográfico, né? O mundo como um todo, mas o espaço geográfico como um sistema, como uma área, como uma região que você vai estudar, como um espaço local. Então, esse mundo pode ser o contexto mundial, como pode ser o espaço local. Então, essa estrutura, né, essa característica, né, desse componente curricular da geografia. Ao mesmo tempo que ela também proporciona para que o aluno tenha, né, essa leitura de mundo, tenha essa vivência do espaço mundial. E aí, o nosso papel, né, o papel do professor como mediador, né, a gente começa a entender atualmente que o aluno não vai para a escola para receber as respostas de perguntas que eles não fizeram. Né? Então, a gente costuma trabalhar na aula expositiva, ficar respondendo as coisas que eles nem perguntaram. Né? Então, a gente já chega com o conteúdo todo pronto. Essa leitura de mundo, esse estímulo do pensamento espacial e geográfico, trabalhar com os diferentes princípios da geografia, elas se caracterizam mais para um professor mediador. Então, o professor vai chegar fazendo as perguntas, explorando os temas de uma outra forma, fazendo com que o aluno tenha vontade de responder aquele questionamento. Né? Então, é essa transição que a gente precisa fazer no trabalho com a geografia na sala de aula. E eu trouxe para vocês, então, algumas características, né, que a gente vai trabalhar fazendo um passeio aqui, né, no sumário dos volumes que vocês vão trabalhar. Então, esse primeiro volume, ele trabalha mais com as características, os fundamentos da geografia. Esses fundamentos da área física, da área humana, da geografia regional, da geografia da população, né? Então, são aspectos de todas essas ramificações da ciência geográfica que vão ser trabalhados, com fundamentos básicos. Ah, mas como é que funcionaria isso, né? Esses fundamentos básicos, para que eu vou trabalhar dessa forma, né, nesse primeiro volume? Para depois eu poder aplicar esses fundamentos nos demais conteúdos que nós vamos ter no segundo volume, no terceiro volume, enfim, assim por diante. Esse primeiro volume, então, ele se caracteriza com algumas habilidades da BNCC. Essas habilidades, elas estão focadas em algumas palavras-chave que para a geografia são muito importantes, né? As paisagens, os lugares, os territórios. Então, são as categorias de análise da geografia no estudo do espaço geográfico. Então, esse primeiro passeio aqui que nós damos nesses conteúdos da geografia, nesse primeiro volume, são exatamente para isso, né? Para a gente trabalhar esses fundamentos básicos, esses conceitos iniciais, fazendo como se fosse uma iniciação do aluno na geografia que ele vai ter daqui para frente. Né? Então, esses conceitos básicos, como eu já falei, ligados à geografia regional, física, da população, a geografia econômica também, né? Quando a gente vai falar do território brasileiro, os aspectos que envolvem toda essa formação territorial, a gente vai também para a linha da geografia econômica. Então, as habilidades, eu destaquei algumas aqui, eu sei que é muito texto aqui para ler, mas é justamente essa a intenção, que vocês percebam que é muito, muito amplo. Então, a geografia trabalha com uma gama muito grande de ideias, de palavras-chave, de conceitos importantes. Então, eu destaquei algumas, deixei um pouquinho mais escuro para a gente perceber que estão relacionados às categorias de análise do espaço geográfico.
território, paisagem, local, né, o lugar, o local e o global, e enfim. Eu destaquei também a parte da cartografia, porque aí nós vamos ver que mais alguns conceitos entram, né, em cena quando a gente vai analisar as habilidades relacionadas à cartografia. Nós temos ali algumas habilidades destacadas, sublinhadas, justamente para chamar atenção em relação a isso. Porque quando eu olho lá, escala gráfica, em nenhuma outra habilidade, a não ser a da cartografia, eu tenho esse trabalho vinculado à matemática, por exemplo. Né? Tenho também o trabalho com a legenda, com outros elementos do mapa. Né? Então, são habilidades que eu posso, de repente, em projetos, em algum trabalho interdisciplinar, né, me associar ao professor de matemática, o que também é muito interessante. Uma coisa que geralmente acontece comigo, né, e eu percebo isso, né, tanto na escola pública como na escola privada, é essa dissincronia. Né? Às vezes a geografia vai começar a trabalhar com escala gráfica, mas em matemática os alunos estão trabalhando, não estão ainda nesse contexto. Eles vão trabalhar a escala no ano seguinte, por exemplo. A mesma coisa acontece com fusos horários, números positivos, números negativos, que a gente faz tudo isso, né, nesse primeiro volume, né, quando a gente trabalha todos os fundamentos da geografia, e muitas vezes o aluno não tem esse estudo ainda feito, concretizado na matemática. Então, é muito importante a gente prestar atenção também no currículo de matemática. Né, em que momento o aluno está aprendendo fazer essas relações para trabalhar a escala, para trabalhar o fuso horário, e muitas vezes isso facilita o nosso dia a dia na sala de aula. Porque quando você vai trabalhar, por exemplo, uma distância para medir no mapa, enfim, o aluno às vezes vai falar, nossa, já vi isso em matemática, então o que o professor de geografia precisa fazer? A aplicação. Então fica muito mais prático quando a gente faz essa análise curricular, vendo também as relações com outros componentes curriculares. Então, é uma ideia, né, até para quando vocês chegarem nesses temas de cartografia, de geografia física, quando as coisas ficam mais próximas do componente de ciências também, de biologia, enfim, né, de química, física, muitas vezes também. Então, é importante a gente fazer essas relações até para facilitar, não só para o nosso dia a dia, mas também para o entendimento do aluno, para ele perceber, né, que essa interdisciplinaridade ela ocorre, mesmo sem você dizer que é uma coisa interdisciplinar. Ele vai perceber, né, ele vai ter essa percepção. A minha professora do mestrado falava muito isso, que eu não tinha que ficar falando para os meus alunos que aquilo era um trabalho interdisciplinar ou multidisciplinar, mas no dia a dia, no trabalho com aquele projeto, se o aluno viesse com essa informação, eu já vi isso em matemática, ou associou isso com uma aula de física, de química, enfim, aí sim, eu estava com o meu trabalho garantido. Né? Então, isso me chamou muita atenção há alguns anos atrás, e eu percebo isso ao longo do tempo, que realmente, né, a gente precisa proporcionar esses momentos para que o aluno estabeleça essas relações que a gente fala tanto, né, que devem acontecer no dia a dia. Não sei se isso acontece com vocês também, mas vão contando aí as experiências, até para eu, né, ter essa noção dessa parte aí do país, né, que eu não tenho tanta experiência assim, né. Bom, continuando, então, como eu estava falando dessas habilidades, quando eu tenho a cartografia, eu percebo que ali vem outros conceitos ainda da geografia que não estão nas outras habilidades. Então, é preciso estabelecer uma linha de raciocínio para que eu consiga contemplar, por meio de objetivos da minha aula, as habilidades que os alunos vão ter ao final, né, daquele estudo. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Isso aqui é uma habilidade, é o conjunto final que o aluno precisa atingir, precisa conseguir chegar, analisar, explicar, fazer relações, enfim. E para que ele chegue nisso, quais são os objetivos que eu tenho que traçar
na minha aula para que o aluno chegue nessa habilidade, tá? E quando se fala de projeto de vida relacionado a esses temas, né, do passeio que a gente fez ali no sumário do primeiro livro, a gente pode associar com sustentabilidade, a análise do espaço local sob um outro ponto de vista. Muitas vezes a gente acaba trabalhando, né, umas questões ambientais da China, do Japão, enfim, e não trabalha o espaço local, né? Eu sou muito a favor a trazer essa realidade, primeiramente, e associar com o espaço global. Ou vice-versa, também é possível fazer, e é bom fazer essa variação para que o aluno, né, ele chegue você chega com um tema diferente, e ele vai perceber que esse tema, que é tão mundial, tão maior, também é um tema que acontece no dia a dia, na vivência dele, né? Então, isso é muito importante, para a gente fazer aquela geografia que realmente vai estabelecer relações com as coisas e não só ficar analisando conceitos ou decorando alguns dados, né? Então, isso ainda é um pouco da mentalidade, né? Quando se fala de geografia, por exemplo, os pais, principalmente, né, quando os alunos são menores, geralmente os pais estudam com as crianças e o pai fala, nossa, mas o meu filho decorou tudo, não foi bem na prova. Mas por quê? Porque na prova não foi perguntado exatamente aquele conceito, mas uma relação, né? Que ele fizesse uma relação aplicando aquele conceito. E essa é uma característica da geografia, né? Que ainda vem da geografia tradicional e que ainda vai demorar um pouquinho para deixar de existir. Mas, aos poucos, eu vejo assim que as coisas estão mudando e está ficando realmente ao que se propõe, né? Que é esse trabalho, né, tanto com o global como com o local. Então, trabalharia, né, nesse projeto de vida questões ligadas ao ambiente, às paisagens, e daí, como o aluno trabalhou todas essas relações da geografia física, humana, regional, populacional, enfim, trazer para as paisagens locais, já que a paisagem é um dos conceitos primordiais, né, dessa análise do espaço geográfico, né, entender como essas relações do ser humano com a natureza funcionam. Então, seria essa a sugestão, né? Passeando um pouquinho agora pelo sumário, né, do próximo volume, nós vemos aí que agora nós vamos trabalhar exatamente esse contexto mundial, passando por todos os continentes, né? Então, nós temos habilidades ali da BNCC que vão partir mais para a área da análise, da constatação, da comparação, da elaboração, principalmente, de conteúdos, ou a partir, né, da coleta de dados, da pesquisa, que é muito colocada nesse volume, trazer isso para o dia a dia, para fazer uma leitura, né, não só do texto em si, mas colocar isso por meio de dados, mapas, enfim. Destaquei também ali a parte da cartografia. Assim como nas outras habilidades da BNCC, a cartografia também agora, né, no 8º e 9º ano, também traz alguns conteúdos diferentes por meio da análise cartográfica. Então, eu estou vendo ali, por exemplo, que eu estou falando de redes urbanas, a dinamicidade do contexto, né, que acontece nas cidades da América, da África, enfim. Então, eu tenho um conceito de urbanização ou relacionado ao crescimento populacional, demografia, enfim, dentro de uma habilidade que é relacionada à cartografia. Então, é por isso que eu falo que as habilidades elas são muito abrangentes, é por isso que eu tenho que estabelecer objetivos bem claros para as minhas aulas, para que eu tenha possibilidade, né, de fazer com que o aluno chegue a fazer uma análise mais global de alguns dados, de mapas, enfim, né? Então, nós temos aqui população, o continente americano e africano, os estudos da Europa, né, regionalização Europa, a Ásia e a Oceania.
Então, é uma pincelada a respeito de cada um dos continentes para conseguir passar por todo o contexto mundial. Então, ao finalizar o ensino fundamental, o aluno terminaria, então, conhecendo um pouquinho de cada um desses continentes, como se fosse assim um trabalho de análise de algumas áreas, né, importantes do contexto mundial, trazendo também para o espaço local. Então, essa seria mais ou menos a característica, né, desse segundo volume, principalmente voltado para o continente americano e o continente africano, né? Então, se nós disséssemos assim, vamos escolher algumas coisas específicas e que depois eu posso aplicar isso em qualquer outro continente, então o trabalho poderia começar com a América, com a África, a partir dali você trabalhar a demografia, a economia, enfim, e inserindo outros contextos do mundo, né? Bom, para o projeto de vida, a sugestão que eu daria seria para desenvolver habilidades que também pudessem mostrar, que ele pudesse vivenciar profissões, tipos de trabalho, relações, né, do ser humano com o ambiente em vários lugares do mundo, trazendo isso também para a vida dele, né? Então, que tipo de profissões existem no restante do mundo que eu posso aplicar também aqui no meu dia a dia, né? Talvez essa análise do contexto mundial possa guiar o aluno também para outras áreas que talvez até então ele não tivesse prestado muita atenção, né? Fazendo essa relação, né, do contexto mundial com o dia a dia, a vida dele, né? Então, olhar a geografia como um componente curricular que desse essa possibilidade, né? Novamente falando a respeito dessa mudança, né, da geografia como leitura de mundo, né, e não mais como análise de conceitos e decoreba de dados. E o último volume, né, então, traria também, eu trouxe para vocês também aqui, para vocês terem uma noção do um passeio aqui pelo sumário, né, e entender agora quais são as abordagens agora para essa finalização, né? Então, são espaços muito importantes de serem analisados atualmente, né? O espaço rural e o espaço urbano, e essas relações que acontecem e interdependências que acontecem entre eles. Nós temos aqui, então, as dinâmicas populacionais e esses dois espaços a serem estudados. E, novamente, eu destaquei aqui uma habilidade da cartografia que vai trazer outras referências ainda, né? Informação nova, comunicação, linguagens diferentes, a cartográfica, iconográfica, né? A linguagem de gráficos, tabelas, mapas, enfim, né? Então, novamente, nós temos aqui, na linha cartográfica, mais uma, digamos assim, uma extensão desse conteúdo, né? Então, além do trabalho com esses espaços e as relações do ser humano com o espaço rural, o espaço urbano, e como isso se coloca hoje em dia, né? Nós temos também na linha da cartografia essas habilidades a serem treinadas com diferentes tipos de linguagens. Então, é a geografia sendo trabalhada, né, com diferentes linguagens. No projeto de vida, então, novamente, né, a valorização do espaço local. Então, principalmente para o aluno considerar atividades relacionadas ao campo, né, dessa fixação do homem no campo, né, da volta para essas atividades importantes, enfim, assim como no espaço urbano, mas também a valorização das atividades no campo. Então, considerar carreiras que beneficiem suas comunidades e alinhem-se com seus valores pessoais. Então, seria uma relação que se estabelece com aqueles conteúdos, né, e o projeto de vida que pode ser, né, um campo de atuação. E aí eu pergunto para vocês, qual é a dimensão pedagógica de tudo isso, né? Qual é a dimensão pedagógica da geografia, né? Então, a geografia, ela trabalha com esse dinamismo de informações, trabalha com essa
relação ser humano-natureza, questões ambientais, de sustentabilidade, enfim, a demografia, e um referencial metodológico que aí seria a atuação, né, de você, né, professor em sala de aula, de como trabalhar diferentes estratégias, né, trazendo para o aluno as problematizações do dia a dia, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a gente não pode chegar respondendo as perguntas que os alunos nunca fizeram. Então, é isso que talvez dê uma outra dinâmica para a aula, que o aluno já chegue com vontade de saber, vamos ver qual é a pergunta que o professor vai fazer hoje, o que nós vamos responder hoje. E é uma das coisas que eu faço muito com os meus alunos, e assim, não é nada diferente, às vezes eu vou para um outro ambiente da escola, mas é sempre aproveitando o que o aluno tem, que é o material didático dele. Então, é uma fonte de pesquisa riquíssima, eu posso elaborar esses questionamentos, essas perguntas para os alunos já a partir, né, desse material, para onde eu sei que o aluno vai ter subsídio para responder, para estabelecer essas relações, para fazer momentos de discussão, que é isso que é importante em sala de aula também, né? Então, o professor mediador, né, que é o professor dessa tendência atual, que vai trazer uma sala de aula um pouco diferente, e eu falo um pouco diferente porque, assim, às vezes a gente fica pensando, mas será que eu vou mudar tudo já? Vai que não dá certo. Então, vamos estabelecer algumas metas. Vou fazer uma aula desse jeito, mudando, né, essa relação minha com o aluno, ao invés de trazer já essa aula pronta, eu fazer várias perguntas para ele me responder ao longo dessa aula, né? Então, vamos estabelecer uma meta. Vou fazer uma aula dessa no mês, no bimestre, no trimestre, enfim. Você estabelece e começa a analisar esses resultados, né, para fazer uma geografia um pouco diferente, né, trabalhar esses conteúdos sob um olhar que o aluno tenha também, não só o professor, né, mas que o aluno vá olhar para essas questões que você vai trazer para ele responder, né, de uma forma diferente, e tenha vontade de respondê-las, né, e fazer esses momentos em sala de aula. Então, muitas vezes, eu ficava assim, nossa, hoje eu não falei 50 minutos, e agora? Né? Mas a ideia é justamente essa, é você trazer o aluno para esse conteúdo. E muitas vezes você vai mediar essa pesquisa que o aluno faz, vai mediar as inferências, né, que ele vai fazendo também ao longo da aula, ao longo das discussões entre os colegas, né? Então, isso é uma das coisas bem importantes também. E uma coisa que eu queria finalizar dando um exemplo assim, da sala de aula. Eu sempre fui muito sistemática assim, com os alunos, um medo de que desse uma bagunça na sala de aula, enfim. Então, o que eu fazia? Vamos fazer um cartaz, vamos fazer um folder, vamos fazer alguma atividade. O que eu fazia? Eu já recortava as figurinhas da revista, já levava para os alunos tudo recortadinho, eles só iam montar a atividade. Mas teve um belo dia que não deu tempo de fazer esse recorte e eu entreguei as revistas, né? Hoje em dia seria a internet para que eles pesquisassem. E eu percebi que, ao folhearem as revistas, eles analisaram as propagandas, analisaram as questões mundiais que estavam sendo comentadas naquelas revistas, nos jornais, enfim. E esse momento deles procurarem aquilo que eles iam utilizar para fazer o cartaz, para fazer a atividade que eu estava propondo, virou um momento de aprendizagem. Então, ao invés de eu trazer tudo isso pronto, né, eu comecei a deixar realmente que a pesquisa acontecesse na minha aula. Vai dar um pouco mais de barulho em sala de aula, vai dar um pouco mais de trabalho para sistematizar, mas o aluno também vai ficar um pouco mais interessado, vai querer participar mais. Então, isso é uma experiência que eu queria trazer e que desse, né, coragem para vocês também experimentarem e depois me contarem como que isso aconteceu na sala de aula de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Professora Rosane, muito obrigada por esses momentos. Realmente você conseguiu trazer a prática da geografia para dentro da sala de aula. E aqui no chat
estamos recebendo vários comentários de professores agradecendo, elogiando, e eu quero dizer algo para os professores, e vou dizer com muito carinho: os professores do chão de escola são vocês. Vocês é que fazem as coisas acontecerem. E nós aqui preparamos essa formação com muita dedicação, com muito carinho, para que realmente venha favorecer e facilitar um pouco mais o trabalho de vocês em sala de aula. Quero colocar aqui também, estou recebendo vários nomes de cidades, como eu citei aquela hora, aí começou aqui chover nome de cidades, dos locais de onde vocês estão nos assistindo. Vamos lá: Santa Luzia, Floresta do Araguaia, teve uma professora que colocou aqui Belém, carinhosamente chamado como Cidade das Mangueiras, e eu pude relatar isso. E sei também da história das mangueiras. Tem mangueiras aí na cidade que não podem ser cortadas. Então, muito bem lembrada, viu, professora? Tem outras aqui: Igarapé-Açu, Xinguará, Capanema, Rio Maria, Pacajá, Medicilândia, espero estar pronunciando corretamente as palavras, Floresta do Araguaia, Terra Alta, Dom Eliseu, Canaã dos Carajás, Juruti, Goianésia do Pará, Portel, Bragança, Xinguara, Placas, Igarapé-Açu, Brasil Novo, Eldorado dos Carajás, Xingurara, acho que é isso, Garrafão do Norte, e por aí vai. É um estado que tem muitos municípios. Parabéns a todos os professores pela participação nessa live. E continuando, professor Fábio agora. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, conforme vocês estão vendo, nós estamos tendo aqui uma tremenda oportunidade para a gente poder trocar experiências, né? Para a gente poder trocar metodologias, trocar abordagens, para a gente poder saber um pouco mais, não só sobre a coleção do Acelere, né? Esse material valiosíssimo de recomposição com seu projeto de vida, mas, sobretudo, também para a gente poder trocar essas visões de mundo, né? E essas experiências de sala de aula. Bom, como a professora Rosane colocou para nós aqui, né? Eu gostaria de retomar essas palavras, da mesma forma, né? Que a gente tem que olhar para a geografia como uma espécie assim de leitura de mundo, né? Isso também serve para toda a nossa tarde, né? Para o conhecimento de história, o conhecimento geográfico, o conhecimento de filosofia e de sociologia, né? Então, o nosso propósito aqui é a gente olhar para esse material a partir da sua realidade, ou seja, a partir das suas demandas e, sobretudo, também das demandas dos seus estudantes, beleza? Dessa forma, portanto, reforço aqui com vocês, a gente está chegando nessa segunda, né, e última parte do nosso encontro. Daqui a pouco o professor Braga volta aqui para poder bater um papo com vocês mais uma vez, mas antes disso, deixem os seus comentários, tá certo? Se engajem aí no nosso comentário do YouTube, tragam as suas perguntas. Se vocês tiverem alguns questionamentos de como aplicar esse conhecimento de humanas, tá certo? Registrem aí nos comentários que a Márcia traz para nós e a gente aproveita esse momento, essa janela de oportunidades aqui. Professor, beleza? Pode falar. Eu tenho um comentário aqui. Não é da minha área, mas é da sua, então... Vamos lá. Quero o seu esclarecimento. O professor Antônio José Mota, ele colocou o seguinte comentário: só não existiam indígenas coniventes. Essa é uma visão distorcida. Gostaria que o senhor fizesse um comentário dessa fala do professor. Tá vendo só? Bom, aqui a gente sabe que um questionamento como esse, né, professor Antônio, já seria valiosíssimo para nós. A gente poderia aqui dedicar aí um bom tempo, e por que não uma aula, né, um tempo de aula inteiro, batendo um papo a respeito disso, porque no primeiro momento, a questão aí que me vem é a seguinte, né?
Isso significa dizer, então, que, de alguma forma, nós herdamos, né, uma visão colonizada dos nossos indígenas, dos nossos povos originários, porque o indígena bom seria o tal do bom selvagem. Percebe? Isso por si só já é uma questão filosófica, né? A gente poderia levar isso daí lá nas altas conversas do romantismo, da conversa de Jean-Jacques Rousseau, né, com o mito do bom selvagem, ou então ainda pegar o repertório todo, né, e bastante rico, que a professora Rosane trouxe para nós. A gente sabe muito bem que essa ideia de indolência e essa ideia de conivência está intimamente ligada a uma noção geográfica, né? Porque, afinal de contas, isso pressupõe um norte civilizado, né, e um sul selvagem. Isso, então, implica, né, numa hierarquização dos espaços, hierarquização dos territórios, hierarquização das paisagens. Se a gente levar essa conversa justamente para o campo da história, isso significa dizer, então, que só existe um tempo na humanidade, que é o tempo do relógio, né, que é o tempo que a Europa nos impôs, aliás, a Europa industrializada, né, e a temporalidade da ancestralidade, a temporalidade das conversas, a temporalidade dos saberes, né, e de toda a magia. E quando eu falo aqui magia, eu estou falando no sentido antropológico, né, magia no sentido também xamânico, né, magia no sentido metafísico, espiritual das religiosidades, dos nossos povos originários que enxergam, é claro que eu estou resumindo, ok? Sem generalizar, mas enxergam a relação humano-natureza de maneira simbiótica, percebe? Ou seja, nós estamos integrados numa realidade, né, ambiental, não existe essa coisa separada, né, entre humano / natureza. Portanto, Antônio, o que você bem colocou aqui, é preciso justamente, por que não, descolonizar esse olhar, criticar esse olhar, né, que nos foi dado durante toda a colonização, de que os indígenas, os povos originários, foram passivos, né, em todo o processo da história do Brasil. E a gente vai levar, mais uma vez, por que não, todos esses questionamentos, quando a gente bater um papo agora sobre, mais uma vez, um pouquinho de história, e aí, então, sociologia e filosofia, tá certo? E aí eu reforço com vocês uma questão aqui fundamental que a professora Rosane já colocou e que está marcando toda a nossa tarde, ok? Olha, lembrem-se que o material didático é um material fundamental para nós. É ele quem vai nos dar subsídio. Ele é uma excelente fonte de pesquisa, tá certo? Portanto, é necessário que a gente entenda que o nosso papel em sala de aula, por que não? É menos ser o dono da verdade, o dono de um saber, e antes de tudo, ser um mediador, uma mediadora entre os saberes e a realidade dos estudantes, a curiosidade dos estudantes, a capacidade cognitiva, a criatividade deles, tá certo? Professor. Oi, pode falar. Teve uma professora aqui, a professora Andréia, ela coloca exatamente isso. É muito importante o professor fazer essa mediação em que o aluno venha a ser o protagonista em sala de aula, interagindo de forma significativa. E ela ainda complementa: amo ver em sala de aula meus alunos. Legal, tá vendo só? E é disso que nós estamos falando, né? E para a gente poder trazer esse comentário para nós, o livro didático, né? Ele é um exercício fundamental também de pesquisa científica, né? E aí, como a gente vai seguir com as humanas aqui, quando eu estou falando de ciência, do que nós estamos falando? Você vai ter mapas e vai ter a referenciazinha ali, né? A fonte de pesquisa, vai ter um atlas escolar, vai ter um IBGE, percebe? Ou então vai ter uma referência, né? Em que a gente pode pegar as noções de clima, né? Por exemplo, para poder bater um papo com a geografia, em que você vai ter as referências lá do Instituto Nacional de Pesquisa, do INPE, percebe? Ou então, quando a gente fala, né, por exemplo, de história, vai ter uma fotografia lá dos crânios encontrados em solo brasileiro, e, ou seja, você vai ter referência de instituições sólidas, o estudante vai saber fazer as pesquisas, você pode levar os estudantes a verificar, quando for possível, os sites, os domínios oficiais dessas instituições, né, localizar essas imagens, problematizar esses textos, ou então, no caso de sociologia e filosofia, problematizar também as próprias citações originais,
tá certo? Porque os nossos livros estão cheios, repletos desses textos originais. Quando a gente coloca o estudante diante de um texto, por exemplo, de Platão, é uma citaçãozinha, é só um parágrafo, tá certo? Ou então coloca ele diante de uma citação de um Durkheim, né, um dos fundadores do pensamento sociológico, a gente como que dá para falar difícil, um upgrade, ou seja, a gente dá um grau de leitura, a gente enriquece o vocabulário dele. Tudo bem? Vamos lá então. Se lembra do repertório, da metodologia que a gente fez aqui. Apresento rapidamente o capítulo e bato um papo com vocês sobre as principais competências e habilidades. Quando a gente fala então do ensino médio, nós temos aqui, em história, do artesanato à indústria, né? Nós temos aqui as grandes guerras mundiais e o Brasil na segunda metade do século XX. Ou seja, nós estamos indo, grosso modo, dos 1800 para os 1900, século XIX e século XX. As competências e habilidades que temos. Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo. Aqui você pode discutir mercado de trabalho, tá certo? A partir da realidade do estudante. Você pode discutir formas, né, de remuneração do trabalho a partir da realidade do estudante. Formas de escambo, formas de servidão, né, formas de assalariamento, tá certo? É fundamental que ele entenda que o trabalho é uma dimensão que traz, antes de tudo, dignidade para as pessoas. Percebe? Colocada a coisa desse jeito, nossa, vira um assunto de sociologia, vira um assunto de filosofia, questões existenciais, vira um assunto de história também. Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Por que não aqui levar o estudante para poder entender a riqueza e a complexidade, né, de toda a malha fluvial, né, do Pará e como isso posiciona o Pará dentro de uma realidade econômica nacional e internacional, tá certo? Quando a gente vai para o capítulo 2, as grandes guerras mundiais, identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa, tá certo? Bom, se aqui a gente está falando de guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, né? É importante também, por que não, trazer para os estudantes, se possível for, noções de democracia, noções de autoritarismo, tá legal? Como fascismos, nazismos. Aliás, a gente sabe que a Revolução Russa, ela é filha da Primeira Guerra Mundial. Portanto, a gente começa a debater questões ideológicas. É fundamental que o estudante entenda que as ideias de um tempo, o que a gente chama de ideologia, as ideias de um tempo, elas têm concretude econômica. Ou seja, por que razões? As questões da crise do capitalismo, as questões de crise econômica reforçam extremismos políticos, à direita ou à esquerda, né? Não interessa. Mas o que está em jogo aqui, que é fundamental, é mostrar para os estudantes que a posição ideológica e cultural das pessoas, elas têm reflexo, elas servem de espelho para essa realidade socioeconômica. Depois, o capítulo 3, identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira, avaliar as suas contradições e impactos na região em que vive, tá certo? Ou seja, nesse momento aqui, a gente poderia levar os estudantes para poder entender, né, a riqueza do estado do Pará no final do século XIX, início do século XX. A gente sabe muito bem, né, que, por exemplo, o Museu Estadual do Pará e também o Museu Guild, né, depois vocês me corrijam nos comentários se estiver errado, mas pelo menos da minha presença aí com vocês, né, em setembro na formação, me disseram, olha, existe uma riqueza arquitetônica e cultural aqui que foi típica de um momento, marca de um momento, em que se desejava, né, que Belém, o estado do Pará, também tivesse reflexos de modernidade, reflexos de progresso, tá certo? Quer dizer, sonhavam, né, com essa capital tal como se sonhava com Paris na época, percebe? Então a gente sabe muito bem que esse imaginário de progresso e de modernização afetou também as nossas elites sociais e teve reflexos no processo de urbanização. Tudo bem? Beleza? Agora a gente vai tratar de filosofia e sociologia. Olha só. Filosofia, capítulo 1 e 2, fala para nós de ética, política e ciência. E depois o capítulo 2, o capítulo 1 fala de ética, política e ciência, e o capítulo 2 de ciências
saberes e ética, tá certo? Bom, vocês já notaram aqui, então, que nós estamos falando de chaves éticas. Quando a gente discute ética, nossa, bom, rapidinho, olha só, se não é o seu caso, vamos imaginar que você é um professor e professora de história e geografia, tudo bem? Eu convido vocês, né, e vocês terão esses PDFs, mas eu convido vocês a conversar com seus colegas de filosofia e sociologia, porque pode ser uma coisa muito acessível. Existe uma ética aristotélica, existe uma ética maquiaveliana, de Maquiavel, existe uma ética kantiana, de Kant, e também existe uma ética utilitarista, Jeremy Bentham, John Stuart Mill. O que eu quero dizer para vocês aqui, existem algumas chaves éticas que são básicas. É como se você colocasse para o estudante assim, olha, perceba, nós temos aqui questões ligadas a extrativismo, né? Ou então até mesmo questões ligadas a reservas indígenas. Está lá na Constituição de 1988, tá certo? Só que é o seguinte, do outro lado, a gente tem questões ligadas ao PIB, né? Questões ligadas ao Produto Interno Bruto. Ou seja, envolve geração de emprego, envolve injeção de capital nacional e capital estrangeiro, envolve circulação de pessoas, riquezas, moedas, ideias. Então, peraí, chegando do ponto de vista ético, a gente sabe que isso é um dilema, tá certo? E esse é um dilema bastante presente nos vestibulares, nas questões. Olha só, como que a gente enxerga, então, essas práticas extrativistas e as questões das terras indígenas? A curto prazo, gerando benefícios materiais, gerando benefícios econômicos, tá certo? Ou seja, do ponto de vista utilitarista, ou a gente deveria enxergar, né, a noção humana, natureza, do ponto de vista de preservação das próximas gerações, do ponto de vista da sustentabilidade, a partir de uma ética da responsabilidade. Essas são questões assim que afetam diretamente a realidade dos estudantes. E a gente sabe muito bem, porque isso daí envolve noções de ocupação do espaço urbano, noções de mobilidade, tá certo? Noções de onde depositar os resíduos urbanos, porque a gente está falando de industrialização, sacou? Onde nós estamos chegando? Dessa forma, portanto, a gente tem aqui algumas competências e habilidades que são fundamentais quando a gente fala de filosofia e sociologia. Ó, rapidinho, para poder trazer já a sociologia para nós. A gente vai falar de sociologia, os capítulos são o pensamento social brasileiro e sociologia do trabalho. Portanto, vamos então às competências e habilidades. Olha só, em filosofia, nós temos EM 13 CHS 504. Depois vocês vão receber esse PDF e vocês vão notar tudo. O que importa para nós aqui? Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e os seus desdobramentos nas atitudes de valores, indivíduos, grupos, sociedades e culturas. É exatamente o que eu coloquei para vocês, tá certo? Então, né, diante das questões mais imediatas dos estudantes, coloquem eles para interrogá-los, né? Olha, o que vale mais, o que é mais importante para nós nessas questões? Princípios, valores, noções de sustentabilidade ou resultados rápidos e imediatos, né? Isso é uma discussão ética, essa é uma discussão moral. Depois, filosofia. A gente tem a competência e habilidade 403. Caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais e também relações de trabalho próprias do mundo contemporâneo, promovendo ações voltadas à superação das desigualdades, da opressão e da violência dos direitos humanos, certo? Ou seja, isso já foi dito aqui nos comentários de vocês aí. Sim, desigualdade é um tema fundamental. E eu espero que vocês já tenham percebido que o tema desigualdade esteve presente em todos os nossos debates ao longo da tarde de hoje, né? E está presente também nessa competência e habilidade, né? Como que o estudante responde, né? Com dignidade e também com cidadania diante dos dilemas que são impostos para ele pela cidade em que vive, pelo entorno em que vive. Para finalizar, quando a gente fala de sociologia, então,
Olha, EF09H104. Você notou aqui, né, que nós estamos dialogando com competências e habilidades gerais, beleza? Isso significa dizer, então, que estamos tratando de competências e habilidades fundamentais, que estão dentro da coleção do Acelere e que devem ser enfatizadas, devem ser trabalhadas para garantir a formação do nosso estudante. Questões éticas, questões ligadas ao trabalho e aos significados sociais do trabalho, aos significados do trabalho com cidadania. E depois sociologia. Discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política e social do Brasil. Lembra lá no comecinho da tarde, né? Há um pouquinho tempo atrás aqui, a gente enfatizou, né? Valorizar as civilizações africanas antigas e o que a gente chama de moderna, reino de Axum, beleza? Reino da Núbia, o reino do Egito, o reino do Mali, o reino do Songhai, tá certo? E depois, identificar e explicar em meio a lógicas de inclusão e exclusão as pautas dos povos indígenas, no contexto republicano, até 64, e das populações afrodescendentes. Tá legal? E aqui a data de 64, como você sabe, né? A competência e habilidade oficial faz referência porque nós tivemos uma ruptura democrática. Tá legal? Portanto, a partir de 64 é inaugurado um regime militar no Brasil. Portanto, esse é um marco ao longo do século XX. E é fundamental, quando a gente fala de terras indígenas, povos originários, levem os estudantes a perceberem o valor da Constituição de 1988. Aqui eu preciso enfatizar um minutinho a mais. Olha só. Do ponto de vista educativo, do ponto de vista da BNCC, do ponto de vista de um livro de filosofia, também dos saberes de sociologia e filosofia, né, e também de história, a Constituição de 88 é a Constituição democrática mais longeva, é a mais longa, a mais duradoura que nós temos na história do Brasil. Portanto, o estudante, independente da idade que ele tenha, ele precisa ter a clareza, né, de que ele nasceu num período republicano, democrático, e num período que é o mais longevo, de maior estabilidade republicana e democrática, desses últimos 135 anos de república no Brasil. Beleza? Portanto, uma competência e habilidade como essa é valiosíssima. Depois a última, 404. Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e geográficos sob o efeito das gerações em especial, os jovens, levando em consideração na atualidade as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais. Aqui o que é valiosíssimo para nós, fica uma sugestão para vocês, tá certo? A depender da idade do seu estudante, a depender também dos propósitos dele, né? É fundamental que a gente mostre para esse estudante a partir do seu projeto de vida. Olha, entenda, hein? Nós não estamos mais numa sociedade industrial. Nós estamos diante de uma sociedade pós-industrial. Portanto, quando ele for para o mercado de trabalho, qualquer que seja a profissão dele, é valiosíssimo. Ele tem que entender que informação, conhecimento, hoje em dia é um bem valiosíssimo, tá certo? É um capital, para poder falar difícil, é um capital valiosíssimo. E aí você poderia explorar isso com ele. Capital simbólico, capital cultural. Ele fala diferentes línguas. Ele conhece bem, né, o mundo ali, o entorno cultural dele. Ele sabe se comunicar com pessoas da mesma classe social com ele, ou então com pessoas de elite. Ele sabe prestar um bom serviço. Ele tem, né, autocuidado. Ou seja, todas essas noções nos levam então a falar do projeto de vida. Seja uma pessoa inspiradora, está lá no nosso material de projeto de vida. A gente leva essas questões de inspiração a partir das noções de ética e, sobretudo, da noção de autocuidado. Os dilemas da responsabilidade social, temos um capítulo lá no projeto de vida, reflexões sobre temas contemporâneos como lugar de fala, sororidade, empatia. Perceba que todo o material de filosofia e sociologia te dá repertório para você discutir questões que estavam aí nas redes sociais na última década.
O mundo das startups. Lembra-se que em sociologia a gente falou de mundo do trabalho, reflexões sobre empreendedorismo e o mundo da performance nas redes sociais. Como lidamos com as tecnologias em nosso cotidiano e como elas afetam as nossas relações presenciais. Tudo bem? Dessa forma, portanto, esperamos que vocês tenham aproveitado bastante essa tarde, a presença da professora Rosane, tá certo? Todos os debates que fizemos de humanas. Que tal? Temos aí dúvidas, perguntas, alguma consideração? Eu tenho aqui uma participação da professora Márcia Mura. O professor Márcio está dizendo que a professora Márcia Mura desenvolve uma pesquisa fantástica sobre etnias no Amazonas, né? Uma professora da região. Aí, ó, é legal, né? A gente poderia dedicar muito tempo aqui, né? Por exemplo, para falar de filosofia, a gente poderia nos referir ao professor Benedito Nunes, fundador da Faculdade de Filosofia, né? A gente poderia falar no campo da cultura, aliás, toda a obra dela, né, se tornou patrimônio, a obra só para falar de uma, ok? Que está no mundo pop, a Fafá de Belém, ou então o professor Michel Pinho, né? Que é assim, ele é uma personalidade das redes sociais, tem um podcast valiosíssimo também sobre a região norte do Brasil. Mas, mais uma vez, nós temos uma referência colocada aí nos comentários que pode ser bastante importante para nós também. Mais alguma? É isso mesmo, professor. Foi Então, essa participação que nós tivemos. Então tá legal. Agradecemos então, né? Espero que vocês tenham tido aí uma boa tarde. Espero que tenha sido valioso para vocês, né? Espero que tenha sido valioso para vocês. Espero que tenha sido muito proveitoso. E aí eu passo então a palavra para a professora Márcia. Professor, muito obrigada. Foi uma tarde valiosíssima. Eu tenho recebido aqui no chat alguns comentários de professores que ainda não receberam o material físico. Você que ainda não recebeu o material físico, entre em contato com a sua DRE, porque o material já foi enviado para a SEDUC, certo? Então, entre em contato com eles e solicite o material físico. Mas você pode acessar a plataforma. Na plataforma, você tem acesso ao material digital. Inclusive, você pode até baixar o PDF dele e trabalhar com os seus alunos. Quem ainda não tem acesso à plataforma, eu coloquei ali no chat o endereço, né, o link. Você entrando no chat, você coloca suas informações, que são as seguintes: nome completo, a matrícula, o e-mail institucional, qual é a sua escola, a DRE, qual a sua disciplina, e assim nós iremos agilizar a sua matrícula na plataforma. Você sendo matriculado, vocês terão acesso a todo o material, inclusive ao card do relato de experiência, que o professor Braga já comentou sobre o sorteio que faremos para a cidade do Rio de Janeiro. Então, não deixe de participar, enviando o relato e também tendo acesso a todos os materiais. Vou passar agora para o professor Braga. Olá, gente, beleza? Vamos então à última parte de nossa aula vespertina, onde vamos trabalhar um pouco projeto de vida. Bem, a questão é assim: por que inserimos projeto de vida em todo esse arcabouço do Acelere o Saber? Foi todas as discussões que fizemos na montagem desse projeto nos levava a uma certeza, a certeza de que esses alunos, esses que estão com vocês, esses alunos que vieram de uma situação de correção de fluxo, estão nas salas de aulas de vocês, a certeza que nós tínhamos e continuamos a ter é que esses alunos precisam de algo a mais que
as disciplinas convencionais. Então, nós arquitetamos todo esse material que vocês têm em mãos do projeto de vida. Nós arquitetamos isso sempre nesse pensamento de que estamos construindo vidas significativas. Construindo vidas significativas. Ao trabalhar os conteúdos com os alunos, e isso independe de ser das disciplinas das ciências humanas, nas ciências da natureza, na língua portuguesa, na matemática, nós precisamos dar um suporte, um upgrade para esses alunos no sentido emocional. Então, nesse âmbito, a educação socioemocional vem atender a essas questões. Por quê? Nós vivemos cada dia, enquanto seres humanos, em busca de sentido. Projeto de vida tem tudo a ver com sentido de vida, com a busca por esse sentido. E se nós conseguirmos oferecer, no escopo de toda uma grade curricular, se nós conseguirmos oferecer esse plus do gosto, do desejo desse aluno de ter, de estruturar, de buscar organizar o seu projeto de vida, caramba! Teremos cidadãos melhores da sociedade. E você, professor, professora, é parte integrante disso, porque, claro, é muito fácil de perceber que alguns perdem o sentido. Perdem o rumo da vida, não sabem como prosseguir. Você já parou para se perguntar quantos desses alunos que estão no programa de correção de fluxo, quantos desses alunos estão exatamente aí? Quantos deles perderam ou estão no processo de perder o sentido da vida? E quando o sentido da vida é perdido, é quebrado, o que acontecerá depois? É aqui que nós entramos com o projeto de vida, não para resolver todos os problemas, todas as angústias, todos os medos, não para resolver tudo isso como uma panaceia, mas nós entramos com um projeto de vida para dar, para oferecer uma contribuição que pode ser muito significativa, para que esses alunos saiam de uma situação de medo, de perda de sentido, para uma situação melhor de vida. Então, nós poderíamos dizer, numa essência, que o projeto de vida ele é um plano estruturado que visa orientar o estudante em suas, olha aqui, escolhas e ações, levando em consideração seus interesses, suas habilidades, seus valores e objetivos pessoais e profissionais. É aqui onde se insere o projeto de vida. Professor Braga. Diga. Então, a figura do professor em sala de aula, quando eu estou falando de projeto de vida, é de suma importância. Quando eu falo professor do chão de escola, ele faz toda a diferença na condução desse projeto. Obrigado, professor, por essa contribuição. E assim, sabe o que deixa a gente muito feliz? É que você está fazendo parte disso. Você, professor, professora. Nós estamos aqui em São Paulo com a editora, andamos por esse Brasil todo e nós sabemos que as mãos que chegam para estar com esses alunos são as suas mãos. São as suas mãos. E essas mãos, aliadas às nossas que construíram esse material, essas mãos poderão fazer toda a diferença, porque o projeto de vida, ele envolve metas a curto, médio e longo prazo, além de estratégias para alcançá-las. Percebe? Envolve as metas e as estratégias para alcançá-las. Daí podemos dizer também que ele inclui reflexões sobre valores, estilo de vida, olha que beleza, estilo de vida,
saúde emocional e física, relacionamentos interpessoais. Dentro do viver, né? O vivenciar, o autoconhecimento, o interagir, que são os relacionamentos, as escolhas que são feitas, a motivação pessoal, o ressignificar a vida, tudo, olha só isso aqui, tudo que seja relevante para o desenvolvimento como integral do estudante. Desenvolvimento integral. Não queremos apenas um estudante que consiga terminar o seu curso sabendo matemática, sabendo muito bem a língua portuguesa, mas sabendo viver. Eu gosto muito de uma expressão que é assim: nós precisamos ser alfabetizados em vida. Nunca nos formamos em vida, mas precisamos ser alfabetizados em vida. Então, aqui entra a sua figura, o perfil do professor de projeto de vida, esse perfil que vai fazer a diferença. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu sou professor. Acredito piamente nisso, acredito fortemente nisso, de que cada um de nós pode dar uma pequena contribuição para o projeto de vida desses alunos. Quando nós encarnamos isso, quando nós entendemos isso, nós chegamos aqui, olha, o professor emocionalmente competente. Ele vai ter melhores resultados no ensino e mais facilidade em desenvolver competências nos alunos. Olha só a expressão que eu estou usando aqui, professor emocionalmente competente. Essa é uma busca, né? É a busca que não é só do aluno, é a busca pessoal do professor também. Você não vai conseguir passar ideias de projeto de vida se você não estiver com isso estruturado. Olha que jornada fantástica que é essa. Que jornada incrível. Eu vejo isso acontecendo em professores por esse Brasil afora. Professores comprometidos. Professores que se organizam na vida, que repensam seus valores. O projeto tem essa ideia de chegar lá no aluno, mas chegar em você, professor. Porque, claro, isso aqui, olha, além da aprendizagem acadêmica, as competências socioemocionais dos estudantes são fortes preditores das notas escolares em toda a formação, com destaque para a habilidade como persistência e curiosidade. Isso aqui, nós trabalhamos na BET Brasil, em alguns debates, junto com o Instituto Ayrton Senna, e a gente vê isso muito claramente colocado. São os resultados da pesquisa sobre competências socioemocionais. Onde essas coisas são aplicadas, onde essas questões são levadas em conta, o nível de aprendizagem dos estudantes cresce. Não é maravilhoso isso? Eu acho sensacional, porque estamos lidando com valores de vida. Estamos lidando com estruturas existenciais. E quando essas estruturas se organizam na vida do indivíduo, o resultado é que ele vai entender mais a física, a química, a biologia, a matemática, porque ele está com a sua estrutura de vida melhor organizada. Se a gente não acreditar nisso, o que a gente faz? Então você, especialmente você, onde você se encontra, onde você está, com esses alunos aí, seja em Altamira, Marabá, em Belém, em Santarém, qualquer região, tem aqui os lugares onde eu conheço, do Pará, onde eu já andei, mas em quaisquer regiões onde você esteja, desse estado gigantesco e maravilhoso, eu quero deixar esse apelo para você, finalizando a aula de hoje, né? Seja realmente esse alguém que provoque no aluno a sede por uma estrutura melhor de vida. Eu finalizaria dizendo isso aqui: nós, professores, somos cuidadores da vida. Cuidadores da vida. Cuidamos da vida. A vida na sua dimensão maior. A vida no seu
projeto maior, não a vida na sua miudeza, a vida na sua dimensão de todo o curso da existência, todo o curso, toda a sequência da existência, cada dia que a gente pisa em algum canto desse planeta, cada microcuidado que a gente tem com o animal, com a natureza, cada microcuidado que a gente tem com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde física, com o cuidado com os nossos valores, a honestidade, esses valores universais, cada microdecisão dessa nos ajuda a sermos cidadãos melhores. Olha só onde nós estamos. Não estamos apenas trabalhando para formar pessoas que tenham conhecimento que é muito bacana, muito desejável, da matemática, da língua portuguesa, da língua inglesa. Não estamos formando apenas isso. Estamos dando um empurrão, acelerando o saber desses alunos. Estamos dando um empurrão, mas com qualidade de vida. E se nós não acreditarmos nisso, muita coisa desse projeto, que faz parte de um programa grandioso do Estado do Pará, muito bem organizado, muito bem estruturado, se nós não acreditarmos disso, muito se perderá. Então, o meu apelo para você, professor, professora, sejamos esses cuidadores da vida. Sejamos essas pessoas que, por valorizar a vida, nós valorizamos o outro, nós valorizamos um projeto, nós acreditamos na vida, por isso acreditamos nas pessoas a quem ensinamos. Um grande abraço para você, sinta-se acolhido onde você está, toca firme esse projeto aí nesse restante de ano e acho que você terá um final de ano com resultados muito bacanas em sua vida, especialmente na vida dos seus alunos. Valeu. Professora Márcia, dê seus recados finais aí, tem o sorteio, né, professora? Olha, nós aqui na editora estamos ansiosos pelo dia do sorteio, quando vamos ver quem mandou um relato, né? Um relato de como está no projeto, do que fazer, alguma sugestão. Quem mandou um relato vai participar do sorteio. E aí nós vamos sortear 2 viagens, olha, 2 viagens. Valendo a viagem, você, já pensou, você, alguém que vai com você como acompanhante para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, hospedagem, hotel 4 estrelas, né? Com passagem aérea para você, para o acompanhante, ida e volta, os dias lá no hotel e R$2.000 para você gastar ali no Rio de Janeiro. Hein, professora Márcia? Acho que vai ser muito bacana ter esse pessoal participando, né? Grande abraço para você. É isso mesmo, professor Braga. Já falamos aqui sobre a plataforma, essa interação com a plataforma, com o relato de experiência. Você não pode ficar fora dessa. Já dei as dicas também. Quem ainda não conseguiu acessar, entre no chat. Está o link no chat aqui do YouTube, o link da plataforma, para você entrar e colocar, então, os seus dados para que nós possamos agilizar a sua matrícula na plataforma. Espero que vocês também já tenham assinado a lista de presença. E, para encerrar, eu quero ler aqui a fala da professora Andréia Gama. Ela escreveu exatamente assim: somos instrumentos fundamentais para uma mudança significativa em qualquer contexto social. E essa é a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade como professor do chão de escola, a nossa responsabilidade como editora. E juntos faremos a diferença na vida dos nossos alunos. Querido professor, querida professora, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E estamos juntos. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, nos encontramos na plataforma. Quem ainda não fez a sua matrícula, coloque seus dados para que assim possamos matriculá-los. Uma boa tarde, ou melhor, um bom restante de tarde para vocês
e até a próxima.